encontro passado, nós aprendemos que em Cristo nós somos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, e aprendemos algumas formas de cuidar desse corpo com a forma como nós vivemos e como nós cuidamos dos nossos irmãos. Hoje nós vamos ver que a oração nos une a Jesus e à comunidade. E vamos começar nos colocando na presença de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus, diante de ti estou, quero aprender com a tua palavra. Durante toda a vida de Jesus, em muitos momentos é relatado que ele se retirava das multidões e ia para um lugar reservado para estar com o Pai, para rezar, para preparar o coração. Ele fazia isso principalmente antes dos momentos mais decisivos da vida dele. Ele, melhor do que ninguém, sabia que estar próximo de Deus nos prepara para todos os momentos da nossa vida. A leitura que o tema de hoje nos propõe está em Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Essa passagem mostra que depois que Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os apóstolos, preparando-os para a grande missão que eles tinham pela frente, ele finalmente subiu aos céus. É a ascensão de Jesus. E depois os discípulos voltaram para o templo e permaneceram muito tempo louvando e bendizendo a Deus. Então, desde aquele tempo que Jesus foi levado para o céu, os discípulos permaneceram em oração. Porque eles compreendiam que não importa o que acontecesse com eles, esse ato de oração fazia com que eles permanecessem sempre próximos de Deus. E essas orações, como é que a gente pode fazer? Bom, existem várias formas de oração. Tem as orações comunitárias, que são aquelas que a gente faz em comunidade, junto com outras pessoas, que geralmente nós usamos fórmulas prontas. E tem as orações pessoais, que são aquelas que a gente faz quando nós estamos retirados para colocar o nosso coração em contato com Deus. As orações em comunidade, então, elas geralmente acontecem nas missas, nas peregrinações, grupos de oração, na catequese. A gente não começou invocando o Espírito Santo? Aquela oração do Espírito Santo é uma fórmula. Quando a gente reza uma oração do Pai Nosso, da Ave Maria, Salve Rainha, são fórmulas de oração. Elas têm muito valor quando nós rezamos com o nosso coração com intenção na oração. Não adianta só a gente repetir as palavras sem colocar o coração naquilo que a gente está falando. Por isso é muito importante, em algum momento, você parar, pegar o texto da oração, da fórmula, e ler frase por frase e tentar compreender o que cada frase quer dizer, para que a nossa oração não seja vazia. Porque se a gente reza só botando palavra para fora da boca, sem saber o que elas significam, então a gente está fazendo uma oração vazia. Então é muito importante para nós entender o que cada oração está dizendo, o sentido de cada palavra. Então essas orações de comunidade servem para animar a vida dos cristãos. Ela fortalece a comunhão da comunidade com Deus. E quando você vai rezar sozinho?
O que você reza? Em que momentos você faz a sua oração? Você pode fazer quando você se levanta, antes de começar o seu dia, antes das suas refeições, uma oração de agradecimento. Você pode fazer a sua oração antes de dormir. E por que você reza? Pelo quê? O que você conversa com Deus? Você pede por alguém? Você conta para Jesus os seus problemas? As suas alegrias? Você acha que é difícil rezar? Por que será que Deus quer que a gente reze? O Catecismo da Igreja Católica tem um trecho que diz assim: a oração verdadeira não consiste em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração a fazer a vontade do Pai. Jesus convida os discípulos a terem na oração a preocupação de colaborar com o plano de Deus. Não adianta a gente botar só a palavra para fora, a gente tem que colocar o nosso coração e a nossa intenção. E como diz aqui, Jesus convida os discípulos a terem oração. Ele próprio ensinou os discípulos a rezarem com as palavras, como quando ele ensinou o Pai Nosso, por exemplo, e também com o exemplo dele. Ele mostrava que ninguém é grande demais para rezar. Ele próprio se retirava para conversar com Deus. E ele também fala da preocupação de colaborar com o plano de Deus. Então, quando nós estamos rezando, a gente está entrando em contato com o nosso Pai Criador. Nós estamos nos colocando numa posição de humildade, admitindo que nós somos fracos e que sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos nada. Essa conversa com Deus, quando ela é bem feita, com intenção e com coração, ela nos leva a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Não existe vida em comunidade sem vida de oração em comunidade. Pois esses dias que a gente está vivendo essa pandemia e a gente já não está podendo ir na igreja para assistir às missas, agora parece que nós vamos poder voltar, né? Mas esse tempo que a gente não pôde ir na igreja, isso não fez muita falta na vida da nossa família? E olha como as pessoas, mesmo não podendo ir na igreja, procuram essa vida em comunidade, assistindo às missas online, fazendo grupos de oração online. A gente procura sempre algum momento em comunidade. E isso só pode ser obra do Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa dessa vida de comunidade para manter a nossa igreja viva. O que é a oração, afinal? A oração é quando a gente leva a nossa alma para Deus. Ela é a comunhão dos filhos com o Pai, com a Trindade. E é o próprio Deus que nos chama para a oração. Ela é uma resposta ao amor que vem do próprio Deus para nós. Ela não deixa de ser uma lembrança de Deus também, porque a nossa alma veio de Deus e ela anseia pelo momento que ela vai voltar para Deus. A oração é aquele telefonema para um parente próximo que a gente tem saudade. A gente tem saudade de Deus, a nossa alma tem saudade de Deus, mesmo que você não se dê conta disso. E a oração é esse momento que a gente liga para o nosso parente, morrendo de saudade para matar a saudade. Ela também alimenta a nossa perseverança, a nossa vontade de continuar fazendo aquelas coisas que às vezes a gente está desanimado. Ela nos dá ânimo, nos dá vontade, nos dá coragem, nos dá confiança. Então vamos ver alguns exemplos que Jesus nos deu. Ele se retirava para rezar. Ele rezava em todos os momentos. Ele levava os amigos dele para rezar com ele. Quando ele se retirou lá no Monte Tabor, ele não levou os amigos dele? Em vários momentos isso acontece. E ele também nos ensinou a ter intimidade com Deus, para a gente não olhar para Deus como uma pessoa muito distante de nós, como um pai severo. Não, ele nos ensina a olhar para Deus como filhos, a olhar para Deus como um pai. Ele chama diversas vezes o pai, ele de pai na oração. Ele diz Abba. Abba significa papai, paizinho. É esse olhar que Jesus quer que nós tenhamos para Deus, olhar de filhos. E é exatamente isso que Jesus quer que a gente olhe para Deus.
que a gente tenha respeito, mas que a gente tenha carinho, intimidade e humildade para reconhecer que a gente precisa de Deus, que sozinhos a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa de Deus e de toda ajuda que Deus puder nos dar. Então agora nós vamos ver alguns exemplos que tem na Bíblia sobre a oração. O primeiro exemplo está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não podemos nos levantar para dar os pães. E eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Então, olha só que engraçada essa história que Jesus conta. É um amigo que vai lá à noite e fica batendo na porta: me dá um pão, amigo, me dá um pão. E o amigo: ai, mas eu já tô dormindo, eu já tô deitado aqui na cama. E às vezes não por ser amigo, ele vai levantar e te dar, mas porque você tá importunando ele tanto, ele quer dormir, que ele vai e ele dá o pão. O que Jesus quis contar com essa historinha? Ele quis contar que se a gente rezar com insistência, Deus vai nos ouvir. Ele quer ensinar que a gente tenha perseverança na oração. É claro que tem coisas que a gente vai pedir que não é aquilo que está no plano de Deus. Mas se aquilo que a gente está pedindo está no plano de Deus, a gente tem que perseverar na oração. E se aquilo que a gente pede não é exatamente o que está no plano de Deus, Ele vai fazer um plano melhor para você. Então, se a gente vive uma vida em contato com Deus, em oração, a gente vai perceber, a gente vai começar a ter essas delicadezas de perceber que aquilo que a gente estava pedindo, de repente, não era exatamente o que Deus tinha planejado para nós, ou não era o que era melhor para nós. Então, Deus nos escuta, mesmo que seja para nos dizer: não, não é por aí, o caminho é outro. Se você tem essa sintonia, essa intimidade com Deus, você consegue perceber esses planos que Deus faz para a nossa vida. Outro exemplo que a gente tem está em Lucas também, capítulo 11, versículos 9 a 10. E ele diz assim: eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao bater, se lhe abrirá. O que ele quis dizer com isso? Que Deus está sempre pronto para nos ouvir, para nos escutar e para nos atender. Então, por isso, a gente nunca deve deixar de esperar em Deus, o tempo de Deus, que não é o mesmo tempo que o nosso. E ele continua em Lucas, capítulo 11, versículos do 11 a 13. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? E se ele lhe pedir um peixe, por acaso lhe dará uma serpente? Ou se te pedir um ovo, ele lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Com isso, ele está tentando nos ensinar que se até nós, que somos humanos, que nem sempre sabemos aquilo que é melhor para nós, que às vezes a gente acha que a gente sabe, né? Mas nem sempre aquilo que a gente sabe é o que é o melhor. Se até a gente sabe dar coisa boa para o nosso filho, se até a gente, se um filho pedir uma coisa boa, a gente não vai dar uma coisa ruim para ele, quanto mais Deus. Deus, sempre que a gente vai pedir, ele vai estar nos escutando e ele vai nos dar uma coisa boa, no momento certo, na hora certa. E com isso a gente aprende a ter confiança em Deus. E aí existem várias modalidades de oração. Nós temos as orações vocais, que elas podem ser comunitárias ou não, são aquelas que a gente vocaliza, que a gente fala, geralmente as fórmulas, não é?
E nós temos as orações de meditação. Meditação para nós, que somos católicos, ela é o seguinte: é quando você pega um texto ou uma imagem sacra e você faz uma leitura orante daquilo. Então você pega uma parte da Bíblia, você lê, você se concentra, você lê várias vezes aquela passagem, você se atenta em alguma palavra ou algum versículo, alguma parte daquele texto que tocou seu coração. E aí você medita sobre aquilo. Você fica com aquilo na sua cabeça, pede a luz do Espírito Santo e tenta entender o que aquela palavra está querendo dizer para você, aquela palavra, aquela parte que te tocou o coração. Porque a Bíblia é uma palavra viva de Deus. Então, sempre que a gente lê, a gente vai encontrar alguma coisa que serve para nós. E às vezes o mesmo texto, em diferentes momentos da nossa vida, eles nos dizem coisas diferentes. Também pode ser feito com uma imagem sacra. Você fica olhando uma imagem de Nossa Senhora, uma cruz com Cristo crucificado e você meditar sobre aquilo. Nós temos também a oração mental, que é aquela que a gente conversa, é aquela do telefone, é aquela que a gente liga para Deus e fala: ai meu Deus, hoje o meu dia foi muito difícil, aconteceu isso. Eu percebi que eu fiz uma coisa errada, eu preciso da sua ajuda, meu Deus, me ajuda a melhorar nessa coisa. Ou quando a gente fala assim: meu Deus, muito obrigada, hoje foi um dia tão bom, aconteceu isso na minha vida, o Senhor atendeu a minha oração, uma coisa que eu estava pedindo, uma coisa que eu estava desejando. Ou então: nossa, meu Deus, eu nem sabia que eu precisava disso e o Senhor me deu essa graça, muito obrigada. Uma oração que a gente conversa e tenta escutar a voz de Deus, quando a gente coloca os nossos sentimentos para Deus, como você conversa com um amigo. A gente não fala e a pessoa responde. Nessa oração mental, Deus também nos responde. Então é importante a gente estar com o coração totalmente elevado a Deus. E você vai perceber, você vai treinando, vai fazendo isso sempre. Você vai perceber que com o tempo você vai começar a escutar lá dentro do seu coração a voz de Deus. Você vai começar a escutar as respostas que Ele tem para você. Existe a oração escrita também. Quando você faz oração de meditação, por exemplo, que você pega um texto e medita sobre ele, você pode escrever aquilo que vem no seu coração. Isso tem um nome, se chama Lectio Divina. E pessoalmente é a oração que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito quando eu tenho um momento, eu paro em silêncio, leio, pego as leituras do dia, faço a leitura, faço a oração do Espírito Santo, invoco o Espírito Santo para que ele me mostre o que aquela leitura daquele dia tem para me dizer. E eu escrevo. Eu tenho um diário. Olha aqui, ó. Eu tenho um diário de oração. Isso é uma coisa legal para a gente ter. Quem gosta de escrever. E esse aqui eu comecei um novo esses dias. E eu vou escrevendo, olha só. Tudo que eu leio, eu vou escrevendo aquilo que vem no meu coração. É uma coisa legal, porque às vezes você se esquece o que você está passando na sua vida, ou uma coisa que veio na sua cabeça quando você estava em oração, uma iluminação do Espírito Santo, e às vezes você quer voltar, né, e ver, você volta e relê aquelas coisas que você escreveu. Então é uma dica legal para vocês, escrever. E aí também nós temos a oração de contemplação. Na oração de contemplação, você pode contemplar uma imagem, você pode contemplar inclusive a natureza como a criação de Deus. Você pode contemplar o Santíssimo exposto quando está Jesus Eucarístico ali no altar. Você pode contemplar. E é lógico que a gente não faz sempre uma coisa só, né? A gente não consegue fazer uma oração de contemplação sem fazer uma oração mental, por exemplo. A gente não consegue fazer uma meditação sem que isso seja uma contemplação. Mas é só para vocês entenderem as diferentes expressões de oração que existem.
Para vocês entenderem melhor essa história de oração de contemplação, eu vou contar uma historinha. São João Maria Vianney contou que um trabalhador do campo visitava a igreja diariamente quando ia e quando voltava do trabalho. Deixava a enxada junto à porta da igreja, entrava e permanecia de joelhos um bom tempo diante do sacrário. O pároco via que o camponês não movia os lábios, mas tinha os olhos fixos no sacrário. Um dia perguntou a este trabalhador o que ele dizia a Jesus. E a resposta dele foi: eu não digo nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. Não é lindo? Isso é a essência da oração de contemplação. E vocês podem ter certeza que quando vocês estiverem ali diante do sacrário, com o Santíssimo exposto ou não, se vocês estiverem ali olhando para Jesus, vocês podem ter certeza absoluta que Ele está olhando de volta para vocês. É uma oração muito bonita, a oração de contemplação. O que ajuda muito a gente é saber que ninguém conhece a gente melhor do que Deus. Então, não tem porquê com Deus na nossa oração ter fingimento, tentar maquiar a nossa vida, esconder. Ele conhece tudo, ele conhece todas as coisas, ele conhece o teu coração melhor do que você mesmo. É o melhor amigo que você pode ter. A melhor conversa de amigo que você pode ter é com o próprio Deus, porque Ele te conhece melhor do que ninguém. Pode pedir o que você precisa, que é uma oração de súplica. Você pode agradecer as coisas que você quer agradecer. Oração de ação de graças, a gente chama quando a gente agradece. Você pode pedir por alguém que precisa de oração, que é a oração de intercessão. Você pode pedir perdão pelos seus erros, por alguma coisa que você se equivocou. Isso é uma oração de súplica. E você pode também fazer uma oração de louvor, que é quando você dá glória a Deus por tudo que Ele fez, que você reconhece que Deus é o Criador de tudo. Você viu? Não é tão difícil assim estar em oração. Não é difícil. A gente pode estar em qualquer momento do dia. Qualquer momento do seu dia, você pode dar uma paradinha, fechar os seus olhos. Se você não puder se retirar em algum lugar, numa igreja, numa capela, ou fechar um momento no seu quarto, no silêncio, você pode se fechar ali dentro de você mesmo, no seu coração, aonde você estiver. Fechar seus olhos. Basta 1 minuto para você estar em contato com Deus, desde que aquela oração seja sincera e que o seu coração esteja lá. Então hoje eu quero pedir para vocês o seguinte: peguem uma folha de papel e tentem fazer uma oração escrita, uma oração pessoal, que não deixa de ser uma oração pessoal, não deixa de ser uma oração de meditação e uma oração escrita. Então vocês parem um momento, pensem em tudo o que está acontecendo na vida de vocês esses dias. Coloca o coração em Deus. Faz igual aquele camponês. Olha para Deus e deixa Ele te olhar de volta. E escreva tudo o que vier no seu coração. Faça uma oração pessoal escrita. Vocês vão ver como é gostoso colocar no papel aquilo que Deus já vê no coração da gente. Então eu vou pedir esse exercício para vocês, tá bom? Por hoje é isso aí, pessoal. Vamos fazer a nossa oração final? Jesus, que eu te encontre na oração para crescer na sabedoria que vem da fé e conhecer a vontade do Pai. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais!